Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Gente, hoje nós vamos entrar na unidade 4 e nós vamos falar sobre a audição e a visão, que são os dois sentidos que estão faltando aí para a gente completar os 5 sentidos, né? Bom, antes de mais nada eu queria comentar com vocês que para a gente conseguir ouvir, a gente vai captar as ondas mecânicas que vão se propagar pelo ar e que também vão se propagar em alguns meios, como por exemplo um instrumento musical, né? Beleza. Além disso, nós vamos captar com os nossos olhos um outro tipo de onda, né? Que não é uma onda mecânica, mas é uma onda eletromagnética. A luz, ela se propaga na forma de ondas, beleza? Então hoje nós vamos ver aí essas duas estruturas, esses dois órgãos dos sentidos, que vão produzir aí esses tipos de sensações, tanto da visão quanto da audição, por meio da captação dessas ondas aí que vem do meio, beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre audição. A audição nos auxilia em várias situações, como nos comunicar, apreciar uma bela música, escutar o apito do juiz em uma partida de futebol, entre outras coisas. Em alguns casos, a capacidade de ouvir e distinguir os sons nos ajuda a identificar presença de ameaças, como quando ouvimos a buzina de um carro nos alertando que não devemos atravessar a rua naquele momento. Os órgãos que representam as células receptoras das ondas sonoras são as orelhas, ouvidos na antiga terminologia. Além da função da audição, as orelhas também auxiliam no equilíbrio do corpo, como você verá mais adiante. Bom, pessoal, nós precisamos entender que nossa orelha ela é subdividida em algumas partes. Nós temos uma parte externa, né, que a gente sabe bastante, e essa parte externa mantém uma comunicação com as partes internas. Então, lá dentro da nossa orelha, a gente tem ali a orelha média e a orelha interna. E aí, dessa forma, existem algumas estruturas que vão trabalhar de forma combinada para que esse som que vem se propagando por meio de ondas, ele venha trazendo essas vibrações aí produzidas pelo som, e essas vibrações elas são transmitidas para essas estruturas da nossa orelha, e aí então as nossas células sensoriais, elas vão captar e enviar esse estímulo para o nosso cérebro, tá? E agora vamos falar de propagação de ondas. Vamos lá. As ondas sonoras resultam de movimentos que provocam vibrações das partículas do ar. Essas ondas podem se deslocar pelo ar e chegar até as nossas orelhas, estimulando nossas células sensoriais relacionadas à audição. Então, gente, para vocês perceberem, né, que as ondas sonoras elas vão provocar essas vibrações, olha que interessante. Se vocês fizerem um teste e colocarem a mão aqui nessa região da garganta de vocês e fizerem um ah, vocês vão perceber que as cordas vocais que nós temos, elas vibram para produzir essas ondas sonoras. E aí essas ondas sonoras elas vão se propagar pelo ar e aí, como eu já comentei, né, vão chegar até a nossa orelha e aí vão passar por todas as estruturas lá. Legal. Quando fazemos vibrar as cordas de um violão, as moléculas de ar ao redor dessas cordas também vibram, produzindo ondas sonoras. As ondas sonoras propagam-se pelo ar em direção oposta à fonte que as produziu. Portanto, se ela produziu aqui, elas vão se propagar de uma forma oposta. Como mostra a imagem anterior, além do ar, que é um meio gasoso, as ondas sonoras também se propagam em meio líquido, como a água, em meio sólido, como o solo, e em objetos como madeira, ferro, que são objetos que fazem parte de instrumentos musicais, né? São materiais que fazem parte de instrumentos musicais. Por exemplo, madeira, ela vai constituir instrumentos como um violão, como um contrabaixo acústico, né? E ferro que vão constituir aí alguns instrumentos de sopro, né? Como por exemplo um trompete, um saxofone e etc. Em meios nos quais não existe matéria, no vácuo, não ocorre a formação de ondas sonoras, ou seja, não há propagação dos sons, beleza? Então o som não se propaga no vácuo, ele precisa de um meio material. E esse meio material pode ser o ar, beleza? Porque o ar é constituído de matéria. Agora vamos falar sobre aquelas estruturas da orelha que eu estava comentando. As orelhas estão localizadas nos ossos temporais, nessa região aqui, tá? Na têmpora da nossa cabeça. Cada orelha é composta de 3 partes: a orelha externa, a orelha média, como eu havia comentado, e a orelha interna. Então aqui vocês estão vendo, essa é uma imagem que dá para a gente poder perceber todas essas estruturas, tanto da orelha externa, quanto da orelha média, quanto da orelha interna, beleza? Então, gente,
Essas vibrações, elas são captadas aqui pelo nosso pavilhão auricular, ou então pavilhão auditivo, né? E elas vão ser encaminhadas aqui para esse meato acústico, chegando aqui nessa regiãozinha que é chamada de tímpano. O tímpano, ele é uma espécie de uma membraninha bem fininha, né? Aliás, tem até que tomar cuidado para essa membrana não romper, por isso que ouvir música com fone de ouvido no volume máximo não é muito saudável, tá? E aí então essas vibrações que o tímpano capta faz com que o tímpano vibre. Essa vibração do tímpano ela vai ser transferida para os três menores ossos do nosso corpo, como eu já tinha comentado naquela aula lá atrás, né? O martelo, a bigorna e o estribo. E aí a vibração de cada um deles vai passar por esses três, né, até chegar na região mais interna da nossa orelha, onde está localizada a cóclea, que é essa região que parece uma conchinha de caracol aqui, ó, vocês estão vendo aqui nessa parte azul. E aqui dentro dessa cóclea é onde estão aí no meio líquido as nossas células sensoriais que vão emitir aí esses impulsos nervosos para chegar até o nosso cérebro e interpretar que tipo de som que é. Se é um som mais grave, um som mais agudo, um som forte, um som fraco, se é um som de um violão, se é o som de uma pessoa falando, se é o som da televisão, tá bom? Então agora vamos ver cada uma dessas partes. Orelha externa. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo, como mostra a imagem a seguir. Então tá lá, essa parte aqui e esse buraquinho que tem aqui para dentro, né? O pavilhão auricular, também conhecido como pavilhão auditivo, orelha na antiga nomenclatura, é formado principalmente por cartilagens, exceto o lóbulo. Então essa região aqui é uma região cartilaginosa, né? E aí o lóbulo é essa partezinha aqui inferior da nossa orelha, beleza? E a sua função é captar as ondas sonoras. Ligado ao pavilhão auditivo, encontra-se o meato acústico externo, um canal de aproximadamente 3 centímetros de comprimento que atravessa o osso temporal e termina na membrana timpânica, no tímpano, como eu tinha comentado. A pele que reveste internamente esse canal apresenta glândulas que secretam o cerúmen, a famosa cerinha da orelha, né? Por isso que a gente tem essa substância aí, porque é uma substância protetora. É importante que tenhamos, tá? Inclusive pessoas que limpam demais a orelha, elas podem ter problemas aí, porque toda vez que a gente coloca o cotonete lá, a gente pode empurrar esse cerúmen, né, essa cera de ouvido, lá para a região do nosso tímpano e ele vai ficar colado lá, então impedindo com que a gente escute direito. Tem pessoas que têm sérios problemas com isso, fiquem atentos, tá? E aí a função é proteger a orelha contra a entrada de micro-organismos, fuligens e poeiras. Para auxiliar na proteção, além do cerúmen, o meato acústico externo também apresenta pelos que barram a entrada da parte das impurezas que possam vir do ambiente externo, como as partículas, né, fuligens e tal. E a função do meato acústico externo é conduzir as ondas sonoras até a membrana timpânica lá dentro, beleza? Então tá. Lá dentro, então, tem a nossa orelha média, que é composta da membrana timpânica, também conhecida como tímpano, de 3 ossículos, como eu já comentei agora há pouco, o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Que são esses 3 carinhas aqui, ó. Então, a membrana timpânica ou tímpano, aqui nós temos o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Que tá lá coladinho na nossa cóclea, beleza? Mas a gente não chegou na cóclea ainda. A membrana timpânica vibra de acordo com as ondas sonoras que chegam até ela. Os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, articulam-se entre si. O último deles, o estribo, comunica-se com a orelha interna. A tuba auditiva é um canal que se conecta com a parte superior da faringe. Esse canal tem a função de permitir que o ar entre na orelha média e saia dela. Assim, a pressão interna da orelha média se equilibra com a pressão externa do ambiente. Uma coisa que vocês podem fazer para poder perceber essa relação aqui da nossa faringe, que é uma região que fica aqui, com a nossa orelha, é, por exemplo, quando a gente está viajando para o litoral, né? E aí a gente vai pegar a serra e aí a gente percebe que temos a sensação da nossa orelha ficar meio tapada, né? A gente não consegue ouvir muito bem. E aí se a gente tapa o nosso nariz e faz uma pressão tentando soltar o ar, a gente percebe que libera aqui essa sensação aí dos nossos ouvidos estarem tampados, né? E agora, orelha interna, que é essa parte mais sensorial mesmo, né, do nosso sentido da audição.
A orelha interna é também conhecida como labirinto. Esse é composto de 3 partes: o vestíbulo, a cóclea e os ductos semicirculares, ou então canais semicirculares, tá? Como nessa própria imagem aqui está citando, ó, canais semicirculares. E aí junto dele, lá tem o nosso nervo auditivo que vai captar aí os estímulos das células sensoriais, tá? O vestíbulo corresponde à parte do labirinto que recebe as vibrações provenientes da orelha média. Nele há um orifício dotado de membrana, denominado janela oval, ou janela do vestíbulo, que é essa aqui que vocês estão vendo, né? Beleza. A janela oval liga o estribo ao vestíbulo. A cóclea é um tubo ósseo em forma de espiral com a aparência de um caracol que se inicia no vestíbulo, que é essa regiãozinha aqui, tá? Já os ductos semicirculares são 3 tubos ósseos em forma de semicírculo, né? Então por isso que é semicircular. Também ligados ao vestíbulo. Esses ductos estão relacionados ao equilíbrio do corpo, como você verá mais adiante. Por que eles estão relacionados ao equilíbrio do corpo? Lembra que eu havia dito que nessa estrutura da nossa orelha, ela tem células ali que estão mergulhadas num líquido, né? E esse líquido, ele tem essa função aí de estabelecer uma relação com o nosso equilíbrio. Então, portanto, à medida em que a gente mexe o nosso corpo, esse líquido vai se movimentar lá na nossa orelha. E aí, portanto, de acordo com a posição desse líquido nessas estruturas aqui nos canais semicirculares, o nosso cérebro vai interpretar então a posição em que nós estamos. Bem da hora, né? Mas a gente vai ver isso daqui já já. Então, o sistema nervoso e mecanismo da audição. Vamos lá. Propagando-se em forma de ondas pelo ar, as vibrações sonoras são captadas pelo pavilhão auditivo e conduzidas ao meato acústico externo, alcançando o tímpano e fazendo vibrar. O tímpano transmite as vibrações aos 3 ossículos da orelha média, o martelo, a bigorna e o estribo, e esses ossículos são ligados a músculos que controlam seus movimentos. Dessa forma, podem controlar as vibrações vindas do tímpano, protegendo a orelha de ondas sonoras de grande intensidade. As vibrações são passadas de um ossículo a outro. Quando o estribo vibra, faz vibrar a membrana da janela oval presente no vestíbulo, que é aquela região onde está ali a cóclea, tá? Beleza. Essas vibrações fazem o líquido no interior da cóclea, a endolinfa, se movimentar, formando pequenas ondas. Na parte central da cóclea encontram-se as células sensoriais que, ao captarem os estímulos, ao captarem os movimentos, né, das ondas, da vibração, sensibilizam e transformam os estímulos recebidos em impulsos nervosos. Esses impulsos são conduzidos pelo nervo auditivo até o encéfalo, né, que é toda essa região aqui que a gente costuma chamar de cérebro apenas. E aí lá no cérebro, os estímulos são interpretados e dessa forma identificamos um som. E aí a gente vai identificar os diversos tipos de sons existentes, como vocês estão identificando aí o som das minhas cordas vocais aqui, tá bom? E agora sim vamos falar do equilíbrio, né? Então, ductos semicirculares e o equilíbrio do corpo. Como já mencionado, além da audição, a orelha também se relaciona com o equilíbrio do corpo. Os responsáveis por essa função são os ductos semicirculares. Assim como o vestíbulo e a cóclea, os ductos semicirculares têm em seu interior o líquido endolinfa, como eu tinha comentado, hein? Quando movimentamos a cabeça, seja andando, pulando, deitando, girando e etc., consequentemente, a endolinfa também se movimenta. Com isso, ela estimula as células sensoriais que transformam os estímulos recebidos em impulsos nervosos. Esses são encaminhados para o cérebro, o órgão do encéfalo, né, que é encarregado da coordenação do equilíbrio do corpo, também atuando junto com o nosso cerebelo, tá? Que está relacionado com os nossos movimentos, beleza? Depois de receber essa informação, o sistema nervoso comanda involuntariamente certos músculos que atuam na audição e também no equilíbrio do corpo, beleza? Então tá, e aqui tem um texto bem interessante, né? Porque sentimos tontura quando giramos. Vou pedir para vocês fazerem a leitura, tá? Mas já dá para desconfiar, né? Se a gente fica girando lá, aquele líquido fica também se movimentando. E aí quando a gente para, aquele líquido talvez continue se movimentando, né? Vai ver por isso. Leiam aí o texto. E por falar em equilíbrio, existe uma coisa que é importante da gente entender, que é a labirintite, né? Que é um tipo de
distúrbio relacionado ao equilíbrio. A pessoa ela sente tontura, ela sente dificuldade em se manter estável, em se manter equilibrada, e isso tem a ver com alguns problemas aí no nosso aparelho auditivo, né, na nossa orelha. Então vamos lá. A labirintite é um termo popularmente usado para os distúrbios do labirinto, aquela região mais interna da nossa orelha, tá? Da orelha interna mesmo. Entre as causas das labirintopatias, ou seja, as doenças do labirinto, podem ser citadas infecções por vírus e bactérias, hipertensão, ou seja, pressão alta, né? Infecções das orelhas, as otites, e o estresse também, e outras coisas. No início da doença, a pessoa pode apresentar sintomas como tonturas, vertigens, desequilíbrio e zumbidos na orelha. Em seu estágio mais avançado, as labirintites podem provocar náuseas, vômitos, mal-estar, entre outros sintomas. Para o diagnóstico dessa doença, são realizados exames que verificam o equilíbrio do corpo e a audição. A descoberta a causa da labirintite, o médico prescreve o tratamento adequado, tá? Que pode ser com remédios, né? Pode ser com algum tipo de dispositivo que vai ser implantado lá e tal. E agora vamos falar de visão, que é mediada pelos nossos olhos, né, que é esse órgão do sentido, especializado em captar as ondas eletromagnéticas da luz, os raios luminosos, tá? Então, a gente consegue enxergar porque os nossos olhos captam toda a luz que reflete dos objetos, dos corpos, dos materiais, das superfícies e etc. Então, nós enxergamos graças também ao mecanismo da reflexão da luz. Olha que da hora isso daí, galera. E aí, olha que interessante, uma curiosidade aqui. Por exemplo, quando nós enxergamos um objeto de uma determinada cor, por exemplo, um objeto verde, é porque ele reflete um tipo de comprimento de onda da luz que é o comprimento de onda verde. Olha que interessante. Portanto, a cor de um objeto vai ser a cor do comprimento de onda de luz que ele reflete. Então, um objeto marrom, ele reflete a cor marrom. Um objeto amarelo reflete a cor amarela. O vermelho, a cor vermelha e assim por diante. Isso é bem da hora, né? Bom, vamos lá então. Visão. A visão é o sentido relacionado à percepção dos estímulos luminosos e por meio da visão enxergamos o que nos rodeia, o mundo ao nosso redor, né? Os órgãos responsáveis por receber os estímulos da visão são os olhos. Nossos olhos estão alejados não, né? Nossos olhos estão alojados, ou seja, eles estão aqui colocados, né? Eles estão situados nessa região das órbitas oculares, né? Essas cavidades aqui, beleza? Existem outras estruturas que também protegem os olhos, como as pálpebras, que é essa que abre e fecha aqui, os cílios e as glândulas lacrimais, que estão produzindo aí as lágrimas que vão lubrificar o nosso olho, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação de olho seco, mas ela é bem ruim. Então vamos lá. As pálpebras e os cílios servem como barreiras para que poeiras e outros materiais não entrem nos olhos. As pálpebras também ajudam a espalhar as lágrimas, né? E essas são produzidas nas glândulas lacrimais e secretadas para a superfície externa do olho por meio do canal lacrimal, tá? As lágrimas têm a função de lubrificar e umedecer a superfície do olho, evitando seu ressecamento. Além disso, elas limpam os olhos e têm substâncias capazes de eliminar micro-organismos que podem causar infecções, como alguns fungos e bactérias. E aí na imagem ao lado aqui, a gente está vendo, né? Então o canal lacrimal, que é essa região aqui do cantinho do nosso olho, tá? A pálpebra inferior, a pálpebra superior e também os nossos cílios, certo? E aí, constituição do bulbo do olho humano, ou seja, o nosso globo ocular. Gente, o nosso olho é uma estrutura bastante complexa e formada por várias partezinhas, né? São várias estruturinhas ali que fazem parte e que elas vão trabalhar de diferentes formas de acordo com a exposição da luz. Como, por exemplo, é a nossa pupila, né? A nossa pupila ela vai se dilatar, ou seja, ela vai abrir mais se a luz do ambiente ela for muito baixa, for muito fraca, né? E ela vai se contrair, ou seja, ela vai fechar se a luz do ambiente ela for excessiva, como por exemplo, se a gente for olhar para o sol, a gente tem essa sensação de um incômodo muito grande, tal, porque é um excesso de luz muito grande, a nossa pupila ela fica bem fechadinha, tá bom? Então vamos ver aqui. O bulbo do olho, ou o olho, é protegido por três membranas que ficam na parte mais externa: a esclera, a coroide e a retina.
A esclera é a membrana mais externa do bulbo do olho. É constituída de fibras resistentes e serve como proteção. Na região da frente e central do olho, a esclera é mais fina e transparente, formando uma estrutura chamada de córnea, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. É uma membrana que ela é, digamos assim, transparente, né? A gente não consegue vê-la, mas que ela está aqui funcionando como uma superfície protetora das estruturas internas do nosso olho, beleza? Então tá. Além disso, pessoal, a esclera também ela é responsável por essa parte mais branca aqui do nosso olho, tá? Aonde a gente tem aí vários vasos sanguíneos e etc, tal, que estão levando aí sangue, oxigênio, nutrientes para essas células que tem aqui. Beleza. Aqui tem várias estruturas, né, como vocês podem ver. Além dessa esclera, a gente tem as porções mais internas aqui do nosso olho, que a gente vai citar cada uma delas, né? E a pupila, como eu estava comentando, é essa aberturinha aqui, ó, que ela é controlada por uma região chamada íris, que é essa região aqui, ó, colorida dos nossos olhos. Tem algumas pessoas que têm olhos castanhos, olhos quase pretos, pessoas que têm olhos azuis, olhos verdes, olhos cor de mel e assim por diante. E aí a íris é que está controlando ali a abertura ou o fechamento da pupila, e logo atrás dela a gente tem uma espécie de lente que é bem interessante, que é chamada de cristalino. E aí tem umas outras regiões internas ali que fazem parte da retina de modo geral, tá? Mas a gente vai citar cada uma delas. Então, vamos lá. Ligados à esclera, há três pares de músculos encarregados do controle dos movimentos dos olhos. A coroide é a membrana localizada entre a esclera e a retina. Essa membrana também é chamada de membrana nutridora, pois contém vários vasos sanguíneos que nutrem as estruturas do olho. Ah lá. A retina é a membrana mais interna do bulbo do olho, é aquela que fica na parte interna aqui, a gente não consegue ver, tá? Nela encontram-se as células nervosas sensíveis à luz, responsáveis pela percepção dos estímulos luminosos e a sua transformação em impulsos nervosos. Gente, a retina é a região mais sensível dos nossos olhos e é lá que se encontram essas células sensoriais. Eu já tinha comentado com vocês, nós temos basicamente dois tipos de células sensoriais que vão captar a luz. Uma delas é uma célula chamada cone, né? São várias células chamadas cone e outras células chamadas de bastonete. As células cone, elas têm algumas subdivisões, mas de modo geral elas são responsáveis por enxergarmos as cores. Já as células bastonete, elas são responsáveis por enxergarmos a escala de cinza, né? Então aquela variação entre o preto até o branco, beleza? Legal. Na parte posterior da retina, mais precisamente lá no fundo do olho, existe uma depressão chamada fóvea central, que também, de repente, vocês podem encontrar em algum livro ou então algum oftalmologista que vai chamar essa região de fóvea central como mácula, tá? Que é a região responsável pelo nosso foco. Aquilo que nós olhamos focadamente, a gente está captando isso por meio da nossa mácula ou então essa fóvea central, beleza? E esse é o local de maior sensibilidade da retina, é nessa região do olho que se forma a imagem, tá? Então essa imagem central, ela é formada nessa fóvea ou mácula, e a visão mais periférica, ela fica por conta de uma outra região aí, tá? Da nossa retina de modo geral. Ela é formada, desculpa. Na região da frente do olho, mais precisamente por baixo da córnea, encontra-se a íris, que é aquela parte colorida que eu tinha comentado. Ela é formada por músculos que se contraem e se distendem, promovendo a abertura e o fechamento da pupila, que é o orifício localizado no centro da íris, tá? É através da pupila que a luz penetra os nossos olhos depois de passar pela córnea. Quando estamos em local com pouca iluminação, ela se contrai, promove a dilatação da pupila e faz com que entre mais luz no bulbo do olho, o que compensa a pouca luminosidade do ambiente e facilita a visão. Quando estamos em um local com muita luminosidade, ocorre o contrário, a íris relaxa e promove a contração da pupila, e isso evita que muita luz entre no bulbo do olho, o que pode atrapalhar a nossa visão, que é o que eu havia comentado com vocês, né? E aqui para vocês poderem perceber, então essa parte colorida aqui, né, é a íris, onde tem ali alguns músculos, né, que inclusive, além de
além de contrair ali a pupila ou de dilatar a pupila por meio do relaxamento, também vai controlar os movimentos do cristalino, que é aquela membrana, desculpa, que é aquela lente que eu tinha comentado, tá? E aqui uma imagem já da pupila bastante dilatada, beleza? Através da íris está a lente, atrás da íris está a lente, uma estrutura transparente responsável por direcionar os raios de luz para a fóvea na retina. Essa lente, ela tem um nome específico, tá? Ela é chamada de cristalino, beleza? Preenchendo o bulbo do olho encontra-se o humor aquoso, ou seja, nessa parte interna, além das estruturas, tem uma substância meio aquosa, meio gelatinosa ali, digamos assim, tá? Que é o humor aquoso e o humor vítreo. Vamos lá. O humor aquoso é uma substância líquida que preenche o espaço entre a córnea e a lente, e o humor vítreo é uma substância gelatinosa que preenche a cavidade maior do olho, entre a lente e a córnea, tá? E agora vamos entender como que funciona o mecanismo da visão, né? A luz que incide sobre os objetos é refletida e chega até nossos olhos, atravessa a córnea, o humor aquoso e a pupila, atingindo a lente, o cristalino que eu já tinha comentado. Essa pode alterar a sua forma, ficando mais espessa ou mais fina. Então lembra que eu havia dito que tem alguns músculos que controlam o cristalino também? E aí esses músculos eles são responsáveis por movimentar esse cristalino e aí a gente consegue ter uma visão com maior nitidez ou menor nitidez. Por exemplo, quando a gente olha para algo que está muito distante, a gente vai contrair o nosso cristalino para a gente poder focar direito naquilo que está distante. Se a gente for olhar para o que está mais perto, a gente vai relaxar e a gente vai enxergar com mais nitidez isso que está perto. É bem interessante, tá? Vocês podem fazer esse teste, por exemplo, olhando para algo que está bem na frente de vocês e percebendo que tudo aquilo que está atrás vai estar levemente desfocado, vai estar meio embaçado, justamente por causa desse mecanismo da acomodação visual. Eu poder enxergar com nitidez o que está perto ou o que está longe, dependendo da movimentação da lente aqui do cristalino, beleza? Então vamos lá. Essa pode alterar a sua forma, ficando mais espessa ou mais fina. Isso permite um ajuste nos raios de luz e o direciona para a fóvea central na retina. Na fóvea central, a imagem se forma invertida em relação ao objeto, porque a luz ela se propaga de forma reta, né, de forma retilínea. Então, os raios que vêm de baixo eles vão se direcionar aqui para cima, os raios que vêm de cima vão se direcionar para baixo e a imagem ela se torna invertida. Porém, o nosso cérebro corrige tudo isso, tá bom? Com isso, as células receptoras presentes se sensibilizam e transformam a imagem em impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são encaminhados por meio do nervo óptico para o encéfalo. Neste, o cérebro recebe os impulsos nervosos e os interpreta, fazendo com que enxerguemos a imagem na posição correta, como eu tinha comentado aqui agora, né? E aí tá lá, ó. A gente está percebendo aqui, ó, a lâmpada ela tá na sua posição correta, né? Como a luz ela se propaga de forma retilínea, a luz que parte da parte de cima, ela vem aqui para essa região mais baixa, e a luz que parte daqui de baixo, ela se propaga de forma retilínea, de forma reta, aqui para cima. Então, lá no interior do olho, a imagem se forma invertida. Entretanto, o cérebro tem essa missão, tem esse papel de corrigir o que nós estamos enxergando. Beleza? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, tá? Porque essa aula já está bastante comprida. E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre alguns problemas relacionados à visão e algumas outras características do nosso sistema nervoso em relação a algumas substâncias, tá? Então é isso, essa aula ficou longa, mas vocês sabem, eu estou correndo contra o tempo aqui para a gente poder acabar o livro. E aí, na aula que vem, a gente encerra tudo e férias, beleza? Então é isso, se cuidem, ótima semana para todo mundo e até a próxima. Valeu!